Recording
Boa noite, pessoal. É, Noite, senhor. Boa noite, Boa senhor. noite, senhor. peço desculpas aí pelo atraso, mas estava com dificuldade de acessar a página do Zoom ali, fiz várias tentativas, só agora, depois de várias tentativas, que eu consegui a conexão. Então, às vezes acontece, né, esse tipo de transtorno. Bem, então, quero dar as boas-vindas para vocês todos. Vai iniciar o segundo semestre de 2021 e essa disciplina de matemática aplicada, assim como as demais, né, que estão sendo cursadas agora no segundo semestre por vocês, nos seus respectivos cursos, vão funcionar também no modo remoto, né, e com um percentual de aulas em formato presencial, né, numa decisão institucional, uma decisão da universidade, né, que definiu, então, um percentual de aproximadamente 20% das aulas que deverão ser realizadas em formato presencial, né, desde que, né, nós, professores, e vocês, alunos, né, obedeçam alguns protocolos, né? Eu já vou conversar mais detalhadamente sobre isso. Então, assim, né, pessoal, vocês, como alunos, nós, como professores, desde março do ano passado, estamos trabalhando neste formato através do Zoom, com aulas à distância, né, em função do ano passado, especialmente com as regras bastante rígidas, né, que impediam as aulas presenciais, e agora no ano 2021, no primeiro semestre, ainda foram mantidas as restrições para atividades presenciais da universidade, e agora, no segundo semestre, algumas atividades até já foram retomadas, né, por alguns setores da universidade, e aos poucos as aulas, né, especialmente nesse segundo semestre, terão um percentual, então, de atividades que poderão ser realizadas ali no nosso campus central, ali na Avenida Ipiranga. Então, vocês, né, como alunos, acredito que devem acompanhar as notícias, né, as informações sobre o número de pessoas que ainda estão contraindo a Covid-19, né, o número de pessoas que estão se vacinando, e que a gente deve continuar tomando os devidos cuidados, né. Então, da minha parte, né, eu gostaria de comentar com vocês, né, que eu vou abrir uma sala de inscrição, um formulário de inscrição ali no Moodle, né, depois eu vou abrir o Moodle aqui, com a situação que estiver um pouquinho melhor para mim, e aí vocês poderão se inscrever, né, para as aulas presenciais conforme a decisão de vocês, né. Aqueles que acharem que têm condições, né, que se sentem seguros, né, para comparecer às aulas presenciais, podem se inscrever, né, e vão se dirigir até a universidade, né. Aqueles que, por alguma razão, né, acharem que não é o momento oportuno, ainda não é seguro, né, a decisão será respeitada, não haverá nenhum prejuízo, né, quanto ao não comparecimento, eventualmente, das aulas presenciais, porque o objetivo, né, da universidade é a retomada gradual das atividades, mas com segurança, né? Ninguém quer atropelar, ninguém quer forçar nenhuma situação, tá? Então, por exemplo, tem alguns alunos, né, que já comentaram comigo, já estão vacinados com a primeira e segunda dose, acham que têm condições de assistir aulas, e outros acham que não têm condições porque ainda não tomaram sequer a primeira dose da vacina e, portanto, não gostariam de comparecer no campus. Então, eu peço que vocês, né, reflitam sobre esse assunto, né, converse com seus familiares, seus amigos, enfim, né, pensem sobre essa questão, né, e decidam, né, se realmente vocês têm interesse em participar das aulas presenciais, e podem fazer a inscrição
né, diretamente ali naquele formulário que está no Moodle, basta escrever o nome e a matrícula, né? Já vou conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, né? Então, deixa eu só me organizar aqui, pessoal, eu vou... Só um minutinho, eu já retorno aqui, tá? Eu vou ter que acessar alguns arquivos aqui, e então, em função desse probleminha, acabei atrasando um pouco aqui a minha organização. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, ok. Então, aqui, pessoal, eu vou iniciar mostrando para vocês primeiro ali como é que está a organização do Moodle. Está bem incipiente, né? Eu estou preparando alguns materiais para dispor ali, né? Então, o Moodle vai ser o nosso canal oficial aqui de divulgação de materiais. Eu tenho alguns textos, né, que serão utilizados, formulários, né? Os avisos, quando forem necessários, eu vou utilizar o recurso de avisos do Moodle, né? Então, acho que vai ser bem fácil para vocês se localizar aí a partir das informações que eu for divulgando ali no nosso ambiente. Não sei o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. E vou, então, acessar o Moodle. Então, vocês devem estar vendo aqui o ambiente do Moodle da nossa turma aqui, tá? Matemática Aplicada, turma 31, 2021/2, o meu nome, Luiz Eduardo Oric. Tá? Então, aqui, pessoal, por enquanto tem o plano de ensino, que eu já vou abrir aqui para mostrar para vocês, né? O link do Zoom, né, que é esse que vocês acessaram, né? Eu tenho o link da playlist no YouTube, né, que é a plataforma onde as videoaulas gravadas serão publicadas, né? Então, vocês, a partir da aula de hoje, né, deverão acessar esse link para, periodicamente, né, assistirem às aulas gravadas, porque, eventualmente, pode ser que vocês não consigam assistir a todas as aulas síncronas, né? Então, de repente não conseguiu assistir uma aula, vai lá no YouTube, na playlist da Matemática Aplicada, e pode acessar os vídeos. Né? Aqui está o formulário para inscrição da aula presencial da semana que vem, né? Acho que é dia 11, né? Não dia 10. Depois eu corrijo a data. E aqui, pessoal, é só para vocês terem, né, informações
e até, se, eventualmente, algum de vocês pode estar interessado, né? A professora Cíntia pediu para divulgar aqui para os alunos das turmas de graduação essa divulgação, né, que o Núcleo de Apoio à Aprendizagem está fazendo, né, uma seleção de monitores para o período 2021/2. Né? Então, vocês podem se inscrever, se eventualmente tem interesse, né? As vagas disponíveis são para a monitoria dessas disciplinas que vocês estão vendo aí. Deveriam estar vendo. Tá? Monitor de cálculo 1 e 2, monitor de cálculo 3 e 4, física, desenho, matemática discreta, estatística, química, matemática financeira, raciocínio lógico e analítico, né? A remuneração é R$400 mensais, né? Vale horas complementares, e a inscrição é até o dia 9 de agosto, pelo portal ali do PUC Carreiras. Né? Então, isso é uma oportunidade não só, né, de desenvolver uma atividade remunerada, né, vale horas complementares, e é uma oportunidade também de ter uma experiência, né, que vai certamente qualificar a aprendizagem de vocês. Então, se algum de vocês tiver interesse, pode entrar em contato lá com o PUC Carreiras, né, e terá maiores informações sobre a carga horária da atividade, enfim. Tá? Então, está divulgado aqui para quem tiver interesse. Tá? Muito bem. Então, vou abrir o plano de ensino aqui. Se vocês estão com o Moodle aberto, podem ali abrir o plano de ensino. Eu coloquei o plano de ensino num arquivo em formato PDF, né, exatamente para facilitar aqui o acesso por parte de todos, né, em qualquer que seja o dispositivo. Geralmente os arquivos em formato PDF, né, podem ser abertos, a gente consegue visualizar o conteúdo dos arquivos, geralmente de modo bastante simples, bastante fácil. Né? Vamos ver se o meu computador termina de abrir o arquivo aqui. Então, está aqui. Identificação da disciplina, da turma, né, do período 2021/2, turma de 31 de matemática aplicada. Então, nós vamos ter aulas, né, nesse horário na quarta-feira e na sexta-feira no horário LM. Aqui o meu nome completo, meu e-mail, né, a ementa dessa disciplina é o estudo e aplicações de transformadas de Laplace, séries de transformadas de Fourier, né, a conceituação e resolução de equações diferenciais parciais. Então, dentro, né, dos diversos conteúdos que nós vamos ver aqui, os principais, né, são esses que foram elencados ali: a transformada de Laplace, a transformada de Fourier. Qual é o objetivo, né, de que esses tópicos estejam contidos, né, na formação dos alunos de graduação de diversas áreas, né, das engenharias, os cursos de física, curso de matemática, curso de ciência da computação. Alguns cursos contêm, né, essa disciplina, e às vezes alguns alunos fazem para aprender um pouco mais. Porque estes conteúdos, né, estas ferramentas, são ferramentas de análise e que permitem o desenvolvimento de técnicas de resolução de certas equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais, né? Mas não são somente técnicas, né? São instrumentos de análise, né? Permitem obter informações a partir de um conjunto de dados, né? Permitem resolver uma equação, permitem modelar um determinado problema. Por favor, pessoal, mantenham o microfone fechado, a não ser que, claro, tem alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, dentro, né, da sequência das disciplinas que vocês já fizeram diversas
disciplinas de cálculo, né, aprenderam o cálculo diferencial e o cálculo integral, né, que é aquelas diversas técnicas de cálculo de derivadas, né, regra de derivação, aquelas aplicações das derivadas para determinar máximos e mínimos, para resolver problemas de otimização, né, as aplicações das integrais definidas em cálculo de áreas, volumes, fluxo, etc. Da mesma forma, né, a transformada de Laplace e a transformada de Fourier têm inúmeras aplicações diferentes, né? E a gente aqui nesse curso, né, nós vamos apresentar as definições destas transformadas e vamos ver algumas destas aplicações dentro do contexto da resolução de equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. Tá? Então, voltando lá, vamos voltar aqui para o nosso plano de ensino, então. Então, objetivos: estudar equações diferenciais com funções incógnitas dependentes de uma ou mais variáveis, aplicando o conceito de derivada e técnicas de resolução, né? Estudar as transformadas integrais e suas propriedades, bem como sua aplicação na resolução de equações diferenciais. Então, o objetivo é relacionar, né, as propriedades das transformadas integrais na resolução de equações diferenciais que tenham funções incógnitas dependentes de uma ou mais variáveis. Né? Quando a função incógnita depende de apenas uma variável independente, a gente chama a equação diferencial ordinária de a equação diferencial de equação diferencial ordinária. Né? Se a função incógnita depende de duas ou mais variáveis, a gente chama a equação diferencial de uma equação diferencial parcial. Né? Mas essas técnicas e essas transformadas integrais podem ser usadas tanto na resolução das equações ordinárias como na equação parcial. Bom, pessoal, então a metodologia que será usada, né, ela foi adotada em função das restrições, né, impostas aí pela pandemia e pelo distanciamento social. Né? Então, ela se apoia no conceito de metodologias ativas. Né? E esse conceito é um conceito metodológico, né, oriundo da pedagogia e dos estudos, né, que analisam, digamos assim, a situação, né, e a decisão dos estudantes de continuar, né, enfrentando essas dificuldades, né, de assistirem às aulas remotamente. Ora, isso exige, por parte do estudante, evidentemente, né, uma maior autonomia, uma maior proatividade. Né? A gente tem que buscar informação, né? E não fica ali só assistindo a aula. Né? Vocês vão ter que tomar as decisões. Né? Ah, eu quero assistir o vídeo sobre um conteúdo tal, então tem que entrar, tem que se desligar de outras atividades, vai lá, entra na playlist, né, assiste o vídeo, assiste mais uma vez, não entendeu uma parte, assiste de novo, né? Isso tudo, então, exige que a pessoa se organize, né, e faça realmente a sua parte no processo de aprendizagem. Tá? Então, este livro que eu tenho aqui, essa referência, tá? Ele tem um link permanente. Hoje eu testei aqui um pouco mais cedo, né, o site da biblioteca lá não consegui acesso, depois a gente pode tentar aqui. É um bom livro, esse livro do Boyce e de Prima. Tá? Eu tenho a versão física dele, né, a versão impressa deste livro. Né, eu já conheço esse livro há muitos anos, é um livro de excelente qualidade. Né, tem exemplos muito bem resolvidos, um livro muito bem organizado, então poderá ser útil para vocês. Coloquei aqui, né, que o Moodle é a plataforma que vai viabilizar o registro, né, de todas as atividades propostas, registro de informações, orientações, upload de materiais em formatos diversos, né, fóruns, tarefas, vídeos, links, lições, bem como facilita o desenvolvimento de atividades assíncronas complementares assíncronas. A atividade síncrona é essa que nós estamos fazendo aqui, né? A atividade no horário da aula. Né?
E em relação às atividades síncronas, como a gente está fazendo aqui, utilizam-se preferencialmente a plataforma de suporte a videoconferências Zoom, com possibilidade de gravação dos encontros para posterior acesso dos estudantes, né? Então, este é o link para as aulas do Zoom, que vocês já acessaram, né? Mas ele consta ali no plano de ensino. Eu até sugiro para vocês que vocês salvem esse link, né? Para não precisar entrar no Zoom, para não precisar entrar no Moodle toda hora, né? Já que é um link permanente, eu vou usar sempre o mesmo link para nossas aulas aqui. E na playlist do YouTube, né, que está aqui o link também, né, estarão disponíveis, serão publicadas, né, as aulas gravadas, né, amanhã, ou sexta, hoje é quarta-feira, né, amanhã que é quinta ou sexta-feira, será publicada, por exemplo, o vídeo, né, da aula de hoje. Né? E eu não vou ficar avisando a toda hora. Né? Cabe a vocês entrar lá na playlist, verificar, não, está lá o vídeo, né? Vou lá e vou assistir. Né? Então, por isso que aqui está dito, né, que a metodologia se baseia nesse conceito, né, de metodologia ativa. Isto é, cada um faz a sua parte, né, para facilitar o acesso aos materiais. Né? Eu vou tentar publicar com a maior brevidade possível os vídeos nessa playlist, né? E vocês, né, deverão, então, na medida das suas possibilidades e tal, vai lá e acessa o vídeo, assiste o vídeo. Tá? Muito bem. Quanto às aulas presenciais, né, pessoal? As aulas presenciais, deixa eu comentar aqui um pouco mais detalhadamente, né, antes de entrar na questão das datas, né? Então, como eu disse, né, as aulas presenciais foram uma decisão institucional, né, a reitoria, de modo geral, ali durante o período de julho, se reuniu, né, e decidiu que nesse segundo semestre nós teremos um percentual de aproximadamente 20% de aulas presenciais. Tá? E aí definiu que cada escola, né, organizasse, melhor dizendo, desculpe, o calendário das aulas presenciais de cada disciplina. Né? Então, cada escola se organizou de uma forma. A escola politécnica, né, que tem aulas, geralmente as aulas são no prédio 32 e no prédio 30, algumas disciplinas também têm aulas no prédio 10, né? Tem esses 3 prédios, então, à disposição, então, em função dos horários, da capacidade das salas, do número de alunos por turma, né? Número de professores, né? Definiu um calendário para cada disciplina. Então, essas datas, né, elas foram previamente definidas pela Escola Politécnica. E a orientação que nós recebemos é de que a gente abra um formulário de inscrição para que vocês possam realmente, né, se tiverem interesse, se tiverem condições, se sentirem seguros, façam a inscrição lá para a aula presencial, tá? Então, aqui, ó, né, no nosso caso, mas hoje é dia... eu acho que eu botei as datas, deixa eu só conferir aqui. Deixa eu só... Acho que eu acabei aqui pegando as datas. Deixa eu confirmar aqui com vocês. Eu fiz confusão das aulas presenciais, porque hoje é dia 4, né? Então deve ser 11 e 13. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na planilha que eu tenho. Realmente é 11 e 13. Ó. 11 e 13 de agosto, as aulas presenciais, então, que vão ocorrer na semana que vem, tá? Então, depois eu corrijo ali, não tem problema. Muito bem. Depois eu corrijo. Bom, mas de qualquer maneira, tá, o que é importante? Vocês vão fazer a inscrição ali na lista, tá? Só que nesta sala, que é a sala 213, lá do prédio 32, tá? Devido às restrições das autoridades sanitárias e tal,
o número máximo de alunos permitido nessas aulas presenciais será de 23 alunos, né? Então, como na semana que vem a gente vai ter 2 aulas, nos dias 11 e 13, depois eu vou corrigir ali, vocês, né, se eventualmente todo mundo tiver interesse, né, eu vou pegar lá os primeiros 23 inscritos, né, ou usar uma ordem alfabética, enfim, usar algum critério, né, e vou informar para vocês. Ó, na quarta-feira iriam, digamos, a primeira metade da turma, né, na sexta-feira a segunda metade. Tá? Então, eu vou aguardar vocês efetuarem a inscrição ali, e depois eu confirmo para vocês na próxima sexta-feira, ou até mesmo no início da semana que vem, através de algum aviso ali no Moodle, tá? Não tem problema. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre isso. Professor, sim. Nesses dias aí, 11 e 13, não vai ter aula síncrona daí, né? É isso? Não. Exatamente, porque o que acontece é que ali na escola politécnica, né, a definição é que as aulas não serão transmitidas, tá? Então, eu vou estar dando aula lá, né, mas essa aula não poderá ser transmitida naquele mesmo momento. Então, o que eu pretendo fazer, né? Vou deixar algum exemplo ou 2 resolvidos ali de alguma técnica, né? E vou deixar alguns exercícios para aquele aluno que não quiser participar da aula presencial, mas realmente não será transmitida, né, de maneira síncrona aquela aula presencial realizada lá na Escola Politécnica. Tá? Perfeito. Tá bom? É importante essa pergunta, né? Quando a gente estava fazendo esse planejamento, houve um esclarecimento por parte do decanato da Escola Politécnica de que a rede, né, local ali da universidade não suportaria, né, no entendimento das pessoas que fizeram a avaliação, né, dos recursos necessários para que houvesse a transmissão, eles avaliaram que não haveria condições técnicas de garantir, né, que a transmissão fosse realizada com boa qualidade, né, poderia comprometer ali a utilização da rede, então eles decidiram não autorizar, né, essa transmissão. Tá? Professor, Pois não. e na aula presencial, que o senhor falou que para quem não vier, seria exemplo já resolvido e exercícios. Mas na aula presencial teria muita diferença? Seria um conteúdo totalmente novo? Pois então, que eu pensei, né, um pouco sobre isso, e eu entendo assim, pessoal, a aula presencial, ela tem esse objetivo, né, que a universidade também demonstrou que é que as pessoas, aos poucos, né, e com segurança, retomem as suas atividades ali no campo central, né, tanto os professores quanto os alunos. Né? Mas a gente tem esse outro lado, né? Tem essa outra preocupação, que é uma aula, né? E que, portanto, de acordo com o cronograma, né, a gente tem que desenvolver alguma atividade. Isso realmente, a gente não vai lá só para se ver e para se cumprimentar e tal, né? A gente vai lá para desenvolver alguma atividade. Então, o que eu pensei? Eu penso que lá nessas aulas da semana que vem, as da semana que vem eu acho que vai ser um pouco mais difícil, tá? Porque a gente vai ter 2 aulas, né? Hoje, sexta-feira, e a terceira aula já seria uma aula presencial. Então, a gente não vai ter muito conteúdo, né? Não vai ter um conteúdo suficientemente desenvolvido para fazer muitos exercícios, né? Mas eu vou ter que usar da criatividade para resolver alguns exercícios partindo dessas 2 aulas, a aula de hoje e a aula de sexta-feira especialmente. Tá? Então, o meu objetivo nessa aula de quarta e sexta da semana que vem é o desenvolvimento e a resolução de alguns exercícios
que sejam suficientemente simples, né, e que sejam capazes de serem, digamos, resolvidos por esse pouco tempo de aula que a gente vai ter, tanto na aula de hoje quanto na aula de sexta-feira, né? Porque realmente eu pensei assim, se eu, né, der um conteúdo novo, digamos, né, e depois não repeti-lo, isso causaria prejuízo, especialmente para quem eventualmente não se sinta seguro, né, em assistir a aula presencial, né? Então, eu vou usar, assim, um pouco da criatividade, vou ser cauteloso, né, para não causar algum prejuízo, porque eu sei que, primeiro, né, tem a questão da limitação do número de alunos, né? Como vocês viram ali, a sala tem uma restrição, que é um número máximo de alunos igual a 23, né? E segundo, porque eu sei que algumas pessoas, por cautela, por ainda não estarem vacinadas, por não se sentirem seguras, eu sei que algumas pessoas vão optar por não comparecer, né? Então, eu vou usar vou ter bastante cuidado para não causar prejuízo, né, a nenhum dos alunos que eventualmente não possa comparecer, tá? Então, se for preciso depois repetir, né, em outra aula posterior àquela atividade que foi feita lá, eu vou repetir. Não, vou falar bem sinceramente com vocês, porque eu entendo que esta é uma situação extraordinária, né? A gente está, aos poucos, retomando. Então, vamos retomar as atividades, ok? Vamos retomar, né? Mas vamos retomar as atividades de modo que não cause, né, prejuízo e constrangimento a ninguém, tá? Ok, obrigado. Bom, então tá. Depois eu faço a correção das datas ali, tá? Só peço desculpas. Quanto ao sistema de avaliação, que é um assunto sempre, né, bastante relevante, né, que interessa a todos. Então, assim, nós, e quando eu digo nós, eu me refiro aos professores, né, de matemática aplicada, né, eu conversei com alguns colegas, né, sobre essa questão da avaliação, a gente debateu também com vários professores, não somente aqui da matemática aplicada, mas houve um debate agora no mês de julho entre os colegas professores sobre qual é o sistema melhor, né, a ser adotado agora no segundo semestre. Então, a proposta que nós definimos é que nesta disciplina de matemática aplicada, a gente vai fazer 4 atividades avaliativas individuais ou em grupo, tá? E eu vou chamar essas atividades de A1, A2, A3 e A4, né? E elas vão ter uma data ali marcada no cronograma. Então, uma vez realizadas as 4 atividades, o grau G1 vai ser obtido pela média aritmética das 3 maiores notas atribuídas às atividades avaliativas realizadas pelo aluno, tá? Então, independente das atividades serem individuais ou em grupo, cada um tem uma nota, né? Cada um tem lá 4 notas, e dessas 4 notas eu vou pegar as 3 maiores e vou fazer a média conforme essa fórmula aqui. Vou pegar as 3 maiores e dividir por 3. Tá? Então, se o grau G1 resultante dessa fórmula for maior ou igual a 7, né, o aluno estará aprovado, porque a presença nesse semestre não está sendo cobrada em função dessas restrições, né? Se, eventualmente, o G1 for menor que 7, mas maior ou igual a 4, o aluno pode fazer o grau G2. Né? Então, o grau G2 é uma prova com todo o conteúdo do semestre, né? Uma prova individual, marcada pela universidade lá no final do semestre, e, para tanto, né, uma vez realizado o G2, para a obtenção da aprovação, o grau final do aluno deve ser G1 mais G2 sobre 2, igual a 5. Né? Se este for o resultado, o aluno está aprovado. Né? Nas demais situações, o aluno está reprovado. Certo? Então, eu chamo bastante atenção aqui, pessoal, que vocês observem que serão 4 atividades avaliativas, e dentre as 4, as 3 maiores é que vão ser consideradas para o cálculo do grau G1. Tá? E, a partir disso, será feito o G2. Aqui está o cronograma, né? A gente está fazendo essa apresentação aqui, certo?
Depois vou apresentar aqui um ou dois exemplos sobre problemas modelados por equações diferenciais, o conceito de solução, né? Vamos ver um ou dois exemplos aqui. Então, na próxima semana, as aulas presenciais e assim por diante, né? A gente vai ver a transformada de Laplace, transformada de Laplace inversa, as técnicas e as propriedades da transformada de Laplace. Evidentemente que, para quem já estudou a transformada de Laplace, eventualmente em alguma outra disciplina, né, sabe que a transformada de Laplace possui inúmeras propriedades, e a gente vai ver algumas delas aqui no curso, né, que cabem, né, no tempo disponível para o estudo desta transformada, né. A gente vai ter algumas aulas, nessas aulas a gente vai estudar aquelas propriedades que foram selecionadas pela sua importância, pela sua amplitude, né, nas aplicações, são aquelas propriedades que permitem resolver uma grande quantidade de problemas. Então, para a gente, digamos, né, ter um tempo suficiente, eu marquei a atividade de avaliação 1 lá no primeiro dia do mês de setembro, né? Aí a gente vai ter todo o mês de agosto aqui para desenvolver os conteúdos, né? Evidentemente que essa atividade vai contemplar todos os conteúdos estudados até o dia 27 de agosto, né? Bom, então eu vou postar, né, uma atividade A1 como tarefa, certo? E essa atividade deverá ser respondida, o arquivo em formato PDF deverá ser entregue no Moodle, tá? Deixar bem claro aqui para vocês, vou chamar a atenção que o ambiente de entrega é o Moodle. O meu e-mail não é um meio de entrega de atividades. Eu não vou validar atividades de avaliação entregues no meu e-mail, tá? Então, vocês devem se organizar, devem testar o Moodle, né? Eu estou com problema no Moodle. Identifique na primeira semana, né? Já testem o Moodle amanhã, vejam se tem acesso, se não tem acesso, né? Se tiver algum problema, procurem resolver, tá? Não deixem para a última hora, que aí a situação pode se tornar complicada, né? E aí não é minha responsabilidade se vocês deixarem as coisas para a última hora. Então, aqui, pessoal, continuando aí as últimas propriedades da transformada de Laplace, na primeira e segunda semana de setembro, né? Depois a gente passa para as séries de Fourier, né? A gente vai ver a definição da série de Fourier, que é uma técnica desenvolvida pelo Joseph Fourier, né? Lá no início do século XIX, aproximadamente em 1807, ele começou a publicar os primeiros artigos, né? Então, o Fourier era, digamos assim, vamos pensar assim em termos nos dias de hoje, né? Ele era um visionário, né? Foi um cara que quebrou barreiras, porque ele abriu uma outra fronteira do conhecimento da física e da matemática, né? Até aquele momento, né, não era conhecida uma técnica semelhante à que ele desenvolveu, né? Ele imaginou, né, que, sob certas hipóteses, ele poderia usar um determinado desenvolvimento, né, para as funções com o objetivo de resolver a equação do calor, né? E por que a equação do calor, né? É importante entender bastante o contexto, né? O Fourier, nesse momento, ele estava trabalhando ali no início do século XIX, né? E no início do século XIX, 1810, 1820, a indústria, né, a vapor estava se desenvolvendo, né, especialmente ali nos países europeus, na Inglaterra, né? Então, como hoje, né, quem tem, né, automóvel aqui, que vocês todos dirigem, né, a maioria de vocês tem carteira de motorista, então, uma das preocupações de quem tem um automóvel, de quem tem um carro, é o consumo de combustível, é o gasto de energia, né? Essa é uma preocupação permanente, né, nas nossas casas, né, no próprio computador que eu estou usando, né, na minha sala aqui de trabalho, que eu uso em casa, né, eu tenho que minimizar o custo, o consumo de energia. Então, o consumo de energia sempre foi uma preocupação e sempre será, porque a energia custa caro, né? E nesse momento, ali no início do século XIX, né, o vapor era a tecnologia, né, da indústria a vapor era usada para a produção de energia, né? Então, produção e consumo, né? E, evidentemente, que as preocupações eram saber como aproveitar melhor, né, essa energia gerada pela indústria do vapor, né?
E aí o Fourier, analisando as equações, descobriu lá algumas propriedades, né, e percebeu que o desenvolvimento em séries de Fourier, as séries trigonométricas, né, envolvendo senos e cossenos, poderia ser uma excelente ferramenta na resolução de equações diferenciais ordinárias e parciais, e isso se comprovou com o passar do tempo. Tá? Então, a gente vai ver algumas dessas técnicas desenvolvidas pelo Fourier, né? Que são as chamadas séries de Fourier e a própria transformada de Fourier. Né? Então, a avaliação 2 está prevista lá para o início do mês de outubro, né? A avaliação 3, início do mês de novembro, e a avaliação 4 ali pela segunda metade do mês de novembro. Por quê? Porque daí, né, porque as duas últimas avaliações do mês de novembro, porque daí a gente terá desenvolvido uma série de conteúdos, né? A gente vai ter bastante questões, né, a serem avaliadas tanto na avaliação 3 quanto na avaliação 4. Aí, quando chegar mais perto, a gente combina. Na avaliação 3 cai tais e tais conteúdos, né? Na avaliação 4 cai tais e tais conteúdos, né? Então, a gente vai ter bastante assunto aí até chegar lá no mês de novembro. E uma vez realizada, então, a atividade 4, né, eu preciso de alguns dias para corrigir, para calcular as médias, publicar, etc. Então, nessas últimas aulas, a gente ainda vai ver um pouco das equações parciais e vai fazer a preparação lá para o grau G2, para quem eventualmente tiver necessidade de fazer esta prova final. Tá? Então, essa bibliografia básica contém, por exemplo, capítulos sobre a transformada de Laplace dentro do livro do Boyce de Prima. Esse livro do Issue, Análise de Fourier, é um livro de 1973, é um excelente livro sobre análise de Fourier. Né? Cara, é um livro escrito há bastante tempo, né? Então, isso prejudica um pouco, porque ele tem algumas aplicações referentes à tecnologia que já algumas coisas não são usadas, especialmente nas telecomunicações, né? Mas a base teórica é a análise de Fourier. As equações diferenciais do Nagel também é um bom livro, né? E é bem mais recente, então é um livro mais moderno, tem aplicações mais válidas do ponto de vista prático. E aqui tem alguns livros da bibliografia complementar, né? O livro do Kreisig, do Peter O'Neill, esse é um excelente livro. Ele tem é um livro escrito em inglês, vários capítulos, né, sobre equações diferenciais ordinárias, sobre transformadas de Laplace, sobre série de Fourier, sobre equações diferenciais parciais. Muito bom esse livro. Realmente, esse livro é um livro excelente. O livro do Boyce, que tem esse outro título, Equações Diferenciais, uma introdução a métodos modernos e suas aplicações, também tem acesso online pela biblioteca da PUC. Tá? Tá aqui o link permanente ali de acesso desse livro. Vamos fazer um testezinho aqui, só para ver se está funcionando esse link aqui. Vou mostrar para vocês como é que é. Não sei o que acontece aqui, que às vezes ele dá essa mensagem, mas deveria, não sei. Vamos tentar pelo site da biblioteca. Vamos ver. Bom. Ó, vou botar aqui Boyce. Equações diferenciais.
Essa aí, a mensagem aqui é a mensagem padrão, tá? Vocês podem acessar aqui, não tem problema. Ele vai abrir aqui, aí vamos ver se ele vai funcionar. Acho que a minha internet não está muito boa hoje. Vamos deixar isso aqui. Vou deixar que está meio lento aqui o negócio. Tá. Bom, então, assim, pessoal, concluindo aqui, tá? Tem alguns outros livros, o livro do Simmons e o livro do Spiegel, né? Esse livro do Spiegel é um livro com inúmeros exercícios resolvidos sobre a transformada de Laplace e tem também um capítulo sobre a transformada de Fourier. Então, com esses livros, com o material que eu vou, aos poucos, divulgando ali no Moodle, eu acho que vocês terão condições aí de dar conta, né? Mas, como foi dito lá no início, né? Depende muito mais de vocês, né? De ter essa atitude, né? De procurar material, né? Esclarecer dúvidas, tentar resolver exercícios, né? Realmente ter responsabilidade, né? No processo de ensino-aprendizagem, e sempre que precisar, né? Me perguntem, né? Que eu, sempre que tiver ao meu alcance, evidentemente, vou responder e esclarecer as dúvidas que eventualmente surgem. Tá? Não tem problema. Então, tá. Então, assim, só para a gente, né, então, dar um exemplo aqui, né, para vocês, né, de um modelo de equação diferencial. Deixa eu passar aqui para outra página, antes de apresentar o modelo propriamente. Né? Bom, primeiro, pessoal, deixa eu, né, comentar aqui, né, antes de eu entrar aqui diretamente. Bom, então, apresentei o plano de ensino, né? Estão as atividades de avaliação, só tem que fazer aquela correção ali nas datas das aulas presenciais. Então, assim, para eu já começar a falar um pouco sobre o conteúdo, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o que é um modelo matemático e que tem a ver com, né, com esse período que nós estamos vivendo aí desde março de 2020. Né? Vocês certamente devem ter ouvido falar, né, nos meios de divulgação de massa, né, telejornais, jornais escritos, ou notícias relacionadas com a Covid-19 através da internet e de outros meios, nas redes sociais, que existem modelos matemáticos, né, que desde o início têm sido usados para fazer diversas estimativas a respeito do número de pessoas que irão contrair a doença, do número de pessoas que eventualmente morrem, o número de pessoas que contraem a doença de modo grave, modo leve, modo moderado, né? A distribuição por faixa etária, né? O número de pessoas que têm sido vacinadas ao longo do tempo, as taxas de transmissão, enfim, muitas informações relacionadas a esta doença que tem, né, tido uma grande influência nas nossas vidas e na economia do mundo inteiro. E a palavra central é modelo. Né? Um modelo matemático que é utilizado, desenvolvido por este ou aquele instituto de pesquisa, por esta ou aquela universidade. Né? Existem grupos de pessoas que se dedicam a esse tipo de estudo. Né? Tem um colega que participa de grupos de pesquisa em epidemiologia. Né? A epidemiologia é uma área de fronteira entre as ciências da saúde e a matemática e a estatística, né, que usa de modelos matemáticos e estatísticos para fazer exatamente, né, o estudo do comportamento de doenças epidêmicas, né, doenças que se transmitem através de uma infecção. Né, então, tem um certo número de indivíduos que contraem a doença dentro do tempo e essa doença se espalha. Né? A gripe, a zika e outras, chikungunya, né? E outras doenças, e inúmeras, né? O sarampo, né? A poliomielite. Né? Vocês imaginem, por exemplo, no início do século passado, né? Século XX, nos Estados Unidos morreram milhões de pessoas em função da poliomielite. Né? Então, existem modelos matemáticos. Tá? Vou apresentar para vocês aqui um modelo bem simples, tá? De como é possível escrever uma equação diferencial que corresponde
a um modelo bem simples de propagação, né, de pessoas que são infectadas por uma doença em função do tempo. Tá? Então, neste modelo, né, a gente considera que o tempo é a variável independente, né? E que existe uma variável dependente, que será o número de indivíduos infectados por uma certa doença infecciosa, né? Por definição, naquele instante de tempo. Tá? Então, vou fazer aqui uma modelagem bem simples, né? Vou usar um argumento para justificar o modelo, depois vou apresentar o modelo do ponto de vista matemático e vou comentar algumas características desse modelo, tá bom? Então, vocês podem interromper se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem perguntar. Ó. Então, assim, imagina o seguinte, né? Eu quero fazer um modelo para um número de pessoas infectadas por uma doença num determinado instante de tempo T. Né? Então, para eu desenvolver esse modelo, eu tenho que considerar o seguinte, bom, o tempo é a variável independente, né? E para que exista, né, para que eu chegue neste modelo, eu tenho que fazer algumas hipóteses, né? Então, vamos supor, né, que o T, né, o T é o tempo, opa, T minúsculo, né? Tempo é a variável independente, tá? O que significa isso? Que ela vai evoluir, né, como o próprio nome diz, de maneira independente. É o que acontece atualmente, né? O tempo vem passando desde o início da pandemia, né? O tempo vem passando de maneira independente, ninguém controla o tempo, né? Então, esse é o sentido dessa expressão. O tempo é a variável independente, né? Quer queira, quer não, ele vai passar, ele vai, né, passando, e aí eu terei que chamar de N, né, digamos, né? N é o número de indivíduos infectados por uma doença no instante T. Né? Então, vejam que N é a variável dependente. Né? Isto é, N é igual a N de T. Tá? É o que a gente tem observado, né? No caso da Covid, a gente observa no caso da gripe, no caso do chikungunya e de outras doenças, né? Quando a gente pensa assim, qual é o número de indivíduos hoje infectados, digamos, pela Covid? É tantos milhões no mundo inteiro, né? Bom, amanhã terá outro número, depois de amanhã terá outro número, ontem teve um outro número, né? Então, o número de indivíduos infectados por uma doença, em cada instante, é uma variável que depende do tempo. Então, matematicamente, a gente diz, né, que o N é igual a N de T. Né? Então, esta é a maneira de escrever matematicamente que o N é uma variável que depende da variável T. E o T é o tempo, que é a variável independente, que já foi previamente definido. Então, eu tenho que fazer essas definições iniciais, né? Eu tenho que dizer qual é a variável independente, ou quais as variáveis independentes, no caso aqui, eu considerando apenas uma, apenas o tempo. Né? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque existem certas situações que eu posso considerar que o modelo tem duas variáveis independentes, ou três ou quatro. Né? Aqui vamos considerar apenas uma. Né? Muito bem. Então, o que a gente sabe intuitivamente, né, pessoal? Ó, deixa eu fazer uma interrupção aqui. Que a gente sabe intuitivamente que a nossa experiência, né, com nossos familiares, com os nossos amigos, né, o que acontece quando a gente sabe que uma pessoa está com uma doença infecciosa? Qual é a imagem, qual é a ideia que nos vem na cabeça? O meu amigo está doente, eu vou tentar, por alguns dias, evitar entrar em contato com o meu amigo. Né? Eu tenho um familiar que eu sei lá que está com uma doença, não importa se é Covid, uma doença infecciosa qualquer, pode ser até uma gripe.
né? Quando a gente sabe que algum familiar está com uma gripe, pode ser uma gripe forte, uma gripe mais fraca, o que a gente pensa? Ficar uns dias, né, sem entrar em contato e tal, porque a gripe é uma doença infecciosa. O que que isso quer dizer? Que a nossa intuição diz que quanto maior for o número de pessoas infectadas em que a gente entre em contato, maior é a chance de eu contrair uma doença infecciosa, né? Imagine, sim, se eu tiver, né, numa sala que tem 10 pessoas gripadas, 20 pessoas gripadas, a chance de eu contrair a gripe aumenta muito, né? Agora, se eu estiver numa sala que não tem nenhuma pessoa gripada, a chance é bem menor, né? Então, isso corresponde, né, a uma formulação do modelo que eu vou apresentar aqui, que estabelece uma hipótese, né, uma lei para a variação do número de indivíduos infectados em função do tempo. Tá? Então, é isso que eu vou apresentar aqui para vocês agora. E isso vai corresponder a uma equação diferencial. Então, ó, sendo n de t o número de indivíduos infectados num instante de tempo t, a taxa de variação de n é diretamente proporcional ao valor de n, né? Em palavras, a taxa de variação do número de infectados é diretamente proporcional ao número de indivíduos infectados, né? Isso está dizendo, né, ó, que esta frase ela vai corresponder a uma equação, tá? Então, essa lei, né, que está expressa nestas palavras, ela corresponde a essa ideia intuitiva que a gente tem, que a gente sabe, que a gente ouviu falar bastante ao longo desse período, especialmente depois do início da pandemia, que quanto maior é o número de indivíduos infectados, né, maior é a chance daqueles indivíduos que não estão infectados de contrair doença, né? É por isso que se procura usar, né, equipamentos de proteção, as pessoas devem se vacinar, por quê? O que dizem os especialistas, né, que estudam esse problema? À medida que o número de indivíduos infectados diminuir, vai diminuir também o número de novos indivíduos que vão contrair a doença. Tá? Então, é isso que está sendo dito aqui nessa frase, né? Isso vai corresponder à seguinte equação, que eu vou escrever aqui, né, que diz o seguinte. Vou escrever aqui a equação que corresponde a esta formulação. Tá? Então, isso é muito importante para a gente entender que o modelo matemático, a equação, ela corresponde a uma forma de interpretação. Tá? Então, diz que a derivada do n em relação a t, né, é igual a k vezes n, né, onde o k é uma constante, tá? Onde o k é uma constante. K é uma constante. Opa, vamos deixar o k. Geralmente é uma constante positiva, né? Então, esta equação diferencial aqui, né, ela corresponde ao modelo matemático, né, à expressão, à fórmula matemática que expressa esta lei aqui, ó. Taxa de variação do número de infectados, isto é, a derivada de n em relação a t, é diretamente proporcional ao número de indivíduos infectados em cada instante, tá? Então, é isso que está dizendo, ó, porque vejam, ela procura expressar matematicamente essa ideia, né? Que se o n for um número muito grande, né, ora, e o k sendo um número positivo, né, a taxa de variação, isto é, a taxa de número de indivíduos, o número de indivíduos que vai ser infectado, né, a taxa de variação desse número será bastante grande. Se o n for um número pequeno, a taxa de variação tende a ser também
um número pequeno. Tá? Então, essa constante será sempre um número positivo. Tá? Bom, o que acontece? Né? O que acontece com esta equação? Esta equação é uma equação diferencial que tem uma solução que é obtida por separação de variáveis. No que consiste isso? Que eu vou pegar aqui a equação. Deixa eu pegar só a equação aqui. A gente vai fazer o que a gente chama de separação de variáveis. O que significa isso? Eu vou escrever a equação na outra linha, como o próprio nome diz na técnica, né? Separando as variáveis. Ó, eu vou pegar esta equação e vou escrevê-la assim. dn dividido por n igual a k vezes dt. Tá? O que significa, então, o que eu fiz aqui? Ó? A diferencial de n dividido por n, né? Então, aqui do lado esquerdo, ó, só tem a variável n. E aqui do lado direito, a diferencial de t. Né? Então, aqui só tem a variável t. No caso aqui, é a constante vezes dt. Né? Então, eu separei as variáveis. Tá? Quando isso é possível, né, eu vou integrar esta expressão né, para obter a solução. Então, eu vou escrever passo a passo aqui. Vou escrever, né, vai ficar a integral de dn sobre n, né, igual à integral de k vezes dt, mais uma constante integração. Tá? Acontece que esse k que aparece aqui, pelo fato de ser uma constante, eu posso escrever aqui, pelas propriedades da integral indefinida. Tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, as duas integrais que aparecem, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do sinal de igualdade, são integrais imediatas, né? São integrais que a gente encontra, né, nos livros de cálculo e livros de tabelas de integrais. Né? A gente sabe que a integral de dn sobre n é igual ao logaritmo natural de n. Né? Já que o n é positivo, né, eu posso expressar como logaritmo natural de n. E aqui a integral de k vezes dt é igual a k vezes t, né, mais a constante de integração. Tá? Bom, acontece que eu quero descobrir, né, a solução desta equação como uma função, ó, lembra lá, o n, lá no início, né, o n é uma função da variável t. Então, isso que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o n como uma função da variável t. Né? Então, eu vou usar a função inversa. Né? A gente sabe que a função inversa do logaritmo é a exponencial. Né? Então, eu vou aplicar a exponencial dos dois lados aqui. Né? Eu vou ter o e elevado na logaritmo natural de n igual a e elevado na k vezes t mais c. Né? Porque daí, quando eu faço isso, a gente sabe que a exponencial e o logaritmo são uma inversa da outra. Então, aqui do lado esquerdo vai dar n. E do lado direito, pelas propriedades da exponencial, né, pessoal, a gente sabe o seguinte, já vou aproveitar aqui a linha anterior. Ó. Essa exponencial, como ela tem uma soma aqui em cima, eu posso escrever como e, assim, ó, e na k vezes t, vezes e elevado na c. Né? Esse e elevado na c, ele fica multiplicando o e na k vezes t. Né? Essa soma aqui no expoente se transforma em produto de exponenciais. E isso aqui é a mesma coisa que uma constante, digamos, a vezes a exponencial
elevado na K vezes T. Né? Ou seja, essa é a solução. O N será igual a vezes Z na K vezes T. Né? Então, vocês observam que este modelo aqui, né, permite concluir, né, que o número de indivíduos, né, o que representa? O número de indivíduos infectados num instante tempo T, é esta função aqui, ó. É uma função exponencial que eu posso dizer, então, que o N depende da variável T. Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Vamos imaginar, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma doença infecciosa em que o número inicial de indivíduos é 100. Tá? Vocês observem que quando eu substituir o T por 0, olha só, isso aqui é interessante, ó. O que representa o A? Vai ser exatamente o número de indivíduos quando o T for 0. Ó. Quando eu substituir aqui o T pelo valor igual a 0, que seria o instante inicial, né, do processo, ó, isso aqui vai dar exponencial de K vezes 0, né, que é exatamente igual a A. Então, o A representa a quantidade inicial de indivíduos. Ó. É isso que representa o N de 0, né, que é igual a A, que é o número de indivíduos infectados no instante inicial. É como se a gente pensasse assim, lá em março, dia 20 de março de 2020, né, quantas pessoas estavam infectadas pela Covid? Digamos, 100, 200, 300, né, dependendo da região. Então, esse é o número inicial que vai ali. Né? Então, vocês imaginem, né, vamos supor que, só por hipótese, né, que o K fosse igual a 2. Não, vamos botar aqui 1,2. Né? Então, o N, vamos supor que seja 1,2, tá? E digamos que eu tenha um número inicial de indivíduos igual a 100. Né? Então, na hora que eu trabalhar com essa equação aqui, eu terei N de T igual a 100 vezes 1,2, vezes Z, não, 1,2 vezes T. Tá? Olha só o que isso significa. Né? Se a gente olhar o gráfico dessa função, a gente vai ver que é uma função exponencial que vai tender a infinito. Ó, vamos pegar aqui o site da Wolfram. Vamos fazer o gráfico, então, daquela função aí. Ó, quer ver? Ó? Plot. Para fazer o gráfico é bem simples, tá? Plot 100 vezes ESP, né? O E a gente escreve ESP, né? Parênteses, 1,2 vezes T, aí fecha o outro parênteses ali, from, digamos, o T de 0 até 10. Né? From 0 to 10. To 10. Misturando português com inglês aqui. Olha só. Né? Então, vocês vejam que se o coeficiente for 1,2, já vai ter um crescimento absurdo. Tá? Então, qualquer que seja o coeficiente que vocês colocarem aí, se ele for maior que 1, vou copiar esse gráfico aqui. Né? Ó. É por isso que o coeficiente de transmissão não pode ser maior que 1. Tá? Porque quando o coeficiente de transmissão é maior que 1, né, o crescimento ele será
com esse formato, né? O número de indivíduos vai crescer muito rapidamente. Tá? É por isso, né, que os modelos matemáticos que tratam da transmissão, de estudar a transmissão das doenças infecciosas, estabelecem, né, que para que o número de indivíduos diminua, esse coeficiente tem que ser maior que 1. Quer ver? Vamos pegar um exemplo, pegar um outro exemplo. Vamos imaginar agora vamos supor que o K seja menor que 1, digamos 0,9. Né? E o A igual a 100. Tá? Então, né, o modelo vai ser este aqui. Eu vou pegar esta função, né? Vou trocar aqui de 1,2 para 0,9, aqui no expoente. Ó. Aqui eu escrevo 0,9. Né? Lá no site da VOF, eu vou botar 0,9. 0,9. Olha o que vai acontecer. Não. Não, é que daí tem que ser negativo. Né? O K tem que ser negativo, exatamente. É que daí eles fazem 1 menos 0,9, que seria menos 0. Né? Então, é menos 0,5, por exemplo. Aí sim. Aí vai dar decrescente. Se a taxa de transição... Né? É que daí eles usam... Opa, aqui eu botei... Mas por que ele botou... Não, isso aqui não tem esses dois sinais de menos aqui. Ah... Exatamente. Ó. Tá? Porque quando o coeficiente é menor que 1, equivale a uma exponencial com esse coeficiente negativo aqui. Ó, tá? E aí ela vai ter essa transmissão. Então, deixa eu corrigir ele aqui. Ó. Aqui apenas é para efeito de suposição, tá, pessoal? É que, na verdade, esse coeficiente geralmente ele é positivo, mas para ele ser correspondente a essa exponencial aqui, eu tenho que supor que ele é negativo aqui, tá? Porque lá nos modelos divulgados pela imprensa é um pouquinho diferente, né? Então, com esse modelo aqui, ó, né, aí tu terá um comportamento decrescente, ó. Que é o que a gente quer, né? Que aconteça aqui com a nossa pandemia, né? Que o número de indivíduos realmente tenda a 0, né? E para isso acontecer, o coeficiente tem que ser menor que 1, que ali no modelo matemático é um pouquinho diferente desse modelo mais simples que a gente está trabalhando aqui. Muito bem. Então, eu apresentei aqui, nessa primeira aula, este primeiro exemplo, tá? Aí, na aula que vem, na aula de sexta-feira, eu vou ver se eu consigo fazer 2 ou 3 exemplos, então, de equações diferenciais de primeira e segunda ordem, né? Para vocês terem como modelo aí para a resolução dos exercícios das aulas da semana que vem. Professor, a escala do T, normalmente nessas pesquisas é dias ou horas? Olha, na verdade, assim, ó, o T, isso é uma boa pergunta, né? Porque o T, como ele varia continuamente, tá? A partir do momento que tu tem, né, a identificação da existência de alguma infecção, né, então começa a se tornar, digamos, um problema, né? Identifica lá que tem um certo número de pessoas infectadas, né? Aquele seria um instante inicial e a partir daí o tempo é contado continuamente, né? Essa divisão de ter medido em dias ou meses ou anos é apenas uma forma de, digamos, nos localizar no tempo, tá? Mas matematicamente ele vai variar continuamente a partir do instante inicial, independentemente da escala, tá? Então, no modelo matemático não existe uma variação dividida em dias
né? Ou anos, ou meses, tá? Porque se tu pensar assim, em relação à gripe, à Covid, bom, quando há transmissão, ela ocorre continuamente, né? É uma hipótese que é feita, né? Claro que essa hipótese, ela só é, digamos, próxima da realidade quando se trata de doenças com um grande número de indivíduos infectados, tá? Porque daí os epidemiologistas imaginam que a transmissão ocorre em todos os instantes de tempo, tá? Ou seja, não iria acontecer uma transmissão assim a cada 24 horas, né? Ela ocorre continuamente, tá? Claro que para efeito de cálculos, né? Quando tu quer saber, por exemplo, o número de indivíduos que contraiu a doença num certo período de tempo, bom, aí tu pega, né? E faz uma pesquisa, eu tenho aqui tantos infectados hoje, daqui uma semana o número é X mais Y, né? E aí tu consegue descobrir quantos foram infectados aproximadamente naquele intervalo de tempo, tá? Mas realmente nesse modelo matemático, as hipóteses consideram que o T varia continuamente. Tá, entendi. Obrigado. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Peço desculpas pelo transtorno inicial ali daquele pequeno atraso, tá? E até a próxima sexta-feira. Feito, senhor. Até Até mais, sexta. senhor. Boa noite. Boa noite. Certo, senhor, tudo de bom. Essas coisas acontecem, infelizmente. É.